noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso segundo capítulo do Drácula de Bram Stoker. Como fazemos todos os domingos, é dia de Domingo com o Drácula. Bora lá, galera! Drácula de Bram Stoker, da editora Pé da Letra. Capítulo 2. Diário de Jonathan Harker. Continuação. 5 de maio. Devia estar dormindo, pois certamente, se estivesse completamente acordado, deveria ter reparado na aproximação de um local tão extraordinário. Na escuridão, o pátio parecia ser de tamanho considerável, com diversas trilhas escuras que saíam dele por debaixo de grandes arcos. Talvez parecesse maior do que era na verdade. Ainda não o consegui ver à luz do dia. Quando a carruagem parou, o condutor pulou para fora e estendeu a mão para me ajudar a desembarcar. Não pude deixar de observar novamente sua força prodigiosa. Sua mão parecia, na verdade, feita de aço, como se pudesse ter esmagado a minha, se ele quisesse. Então, pegou os meus baús e os colocou no chão, ao meu lado, enquanto eu me postava perto de uma enorme porta antiga e cheia de grandes pregos de ferro, encaixada em um arco saliente, feito de pedras gigantescas. Podia ver, naquela luz fraca, que as pedras haviam sido esculpidas em tamanhos enormes, mas que os entalhes tinham sido bastante gastos pelo tempo e o clima. Enquanto ficava ali, parado, o condutor pulou de volta para o seu assento e sacudiu as rédeas. Os cavalos puseram-se em movimento e desapareceram, com todo o resto, por uma das aberturas escuras. Fiquei em silêncio onde estava, pois não sabia o que fazer. Não havia sinal de qualquer campainha ou aldrava. Não era possível que minha voz penetraria naquelas paredes carrancudas e janelas escuras. O tempo que esperei parecia interminável e dúvidas e medos me assolavam. Para que espécie de lugar eu havia vindo? Entre que tipo de pessoas? Em que aventura sombria eu havia embarcado? Seria esse um incidente costumeiro na vida de um escriturário de advogado? Enviado para explicar a compra de uma propriedade em Londres para um estrangeiro? Escriturário de advogado. Mina não gostaria disso, advogado, pois logo antes de partir de Londres, fiquei sabendo que havia passado no exame e agora era um advogado completo. Comecei a esfregar os olhos e me beliscar para ver se eu estava acordado. Tudo me parecia um terrível pesadelo e esperava acordar de repente e descobrir, que estava em casa com a luz do dia entrando pelas janelas da forma que já me sentira. De vez em quando, nas manhãs após um dia de trabalho excessivo.
Mas minha carne respondeu ao teste do beliscão, e meus olhos não estavam enganados. Eu estava realmente acordado, entre os carpatos. Tudo o que podia fazer naquele momento era ser paciente e esperar a chegada da manhã. Logo, quando cheguei àquela conclusão, ouvi passos pesados se aproximando por trás da grande porta e vi através das frestas o brilho de uma luz que se acercava. Então houve o som de correntes chacoalhando e o ressoar de enormes trincas sendo puxadas. Uma chave foi girada, com o barulho de longa falta de uso, e a enorme porta foi aberta. Lá dentro estava um velho alto e barbeado, exceto por um longo bigode branco e vestido de preto, da cabeça aos pés, sem um único detalhe em cor, em nenhuma parte de si. Segurava uma lamparina de prata antiga, na qual a chama queimava sem proteção de vidro tipo algum, produzindo longas sombras tremuluzentes, conforme vacilava com a corrente de ar que entrava pela porta. O velho fez sinal para que eu entrasse com a mão direita, em um gesto cavalheiresco, dizendo em um inglês excelente, mas com uma entonação estranha: "Bem-vindo ao meu lar. Entre livremente e por vontade própria." Não fez nenhum movimento para se aproximar de mim, e sim ficou parado como uma estátua, como se seu gesto de boas-vindas o houvesse transformado em pedra. Contudo, no instante em que pisei na soleira, ele andou impulsivamente para a frente e, estendendo a mão, agarrou a minha com uma força que me fez estremecer. Efeito este que não foi atenuado pelo fato de que sua mão parecia fria como gelo, mais como a mão de um morto que a mão de um vivo. Novamente ele disse: "Bem-vindo ao meu lar. Entre livremente. Parta em segurança e deixe um pouco da felicidade que traz." A força do aperto de mão era tão parecida com a que eu observara no condutor, cujo rosto eu não vira, que por um momento cogitei estar falando com a mesma pessoa. Então, para certificar-me, disse interrogativamente: "Conde Drácula?" Ele fez uma referência elegante enquanto respondia: "Sou Drácula. E dou-lhe as boas-vindas, Sr. Harker, ao meu lar. Entre, o ar noturno está gelado e você precisa se alimentar e descansar." Enquanto falava, colocou a lamparina em um suporte na parede e, saindo, pegou minha bagagem e a carregara para dentro antes que eu pudesse impedi-lo. Protestei, mas ele insistiu: "Não, senhor, você é meu hóspede. E está tarde e meus criados não estão disponíveis. Deixe que eu mesmo cuide de seu conforto." Ele insistiu em carregar as minhas coisas pelo corredor, depois por uma grande escadaria em caracol e por outro corredor longo sobre o piso de pedra do qual nossos passos ecoavam. Ao final do mesmo, ele abriu uma porta pesada e fiquei exultante em ver um cômodo bem iluminado, no qual uma mesa havia sido posta, com uma ceia, e em cuja enorme lareira ardia um grande fogo com lenha fresca. O conde parou, colocando as minhas malas no chão. Fechou a
porta e, atravessando a sala, abriu outra porta que dava para um pequeno cômodo octogonal, iluminado por uma única lamparina, aparentemente sem qualquer janela. Passando por tal cômodo, abriu outra porta e fez um gesto para que eu entrasse. Era uma visão muito bem-vinda, pois lá estava um grande quarto, bastante iluminado e aquecido por outra lareira, também alimentada há pouco, pois a lenha de cima estava fresca, que soltava rugido oco de chaminé acima. O próprio conde deixou minha bagagem lá dentro e se retirou, dizendo antes de fechar a porta: "O senhor precisará, depois de sua jornada, se arrumar fazendo sua toilette. Tenho certeza de que encontrará tudo o que deseja. Quando estiver pronto, venha para o outro cômodo, onde encontrará a sua ceia preparada." A luz e o calor e a recepção cortês do conde pareciam ter dissipado todas as minhas dúvidas e medos. Tendo então voltado ao meu estado normal, descobri que estava morto de fome. Então, arrumando-me apressadamente, fui para o outro cômodo. Encontrei a ceia já posta. Meu anfitrião, que estava em pé de um lado da enorme lareira, encostado nas pedras, fez um gesto gracioso com a mão, apontando para a mesa e disse: "Rogo-lhe que se sente e coma como quiser. Confio que o senhor me perdoará por não acompanhá-lo, mas já jantei e não ceio." Entreguei a ele a carta selada que o senhor Hankins me confiara. Ele abriu e leu com um semblante sério. Então, com um sorriso encantador, passou-a para mim para que eu lesse um trecho dela. Bom, pelo menos me deu um arrombo de prazer. Abre aspas. "Infelizmente, um ataque de gota, doença da qual sofro constantemente, me impede de fazer absolutamente qualquer viagem num futuro próximo. Mas tenho o prazer de dizer que posso enviar um substituto eficiente em quem confio plenamente. É um jovem cheio de energia e talento, de sua própria maneira e de personalidade muito leal. É discreto e quieto e se tornou adulto enquanto estava a meu serviço. Ele está pronto para atendê-lo quando o senhor quiser, durante sua estadia, e obedecerá suas instruções em todas as questões." Fecha aspas. O próprio conde se aproximou e destampou um prato, e eu imediatamente ataquei um excelente frango assado, este com um pouco de queijo e uma salada e uma garrafa de Tokay antigo, do qual tomei 2 taças, formaram a minha ceia. Enquanto comia, o conde fez muitas perguntas sobre a minha jornada e contei a ele gradualmente por tudo o que passara. Àquela altura eu terminara de cear e, instado por meu anfitrião, puxara uma cadeira para perto do fogo e começara a fumar um charuto que ele me oferecera, ao mesmo tempo em que me explicava que não fumava. Tive então a oportunidade de observá-lo e percebi que tinha uma fisionomia bastante marcante. Seu rosto era fortemente, muito fortemente aquilino, com a ponte do nariz fina e alta e as narinas peculiarmente arqueadas. Sua testa era alta e arredondada e cabelos crescia escassamente nas têmporas, mas de forma confusa em outras partes. Suas sobrancelhas eram enormes, quase se encontrando sobre o nariz, com pelos cheios que pareciam se encaracolar, tamanha sua profusão.
A boca, até onde eu podia ver, sob o grande bigode, era reta e de aparência um tanto quanto cruel, com dentes brancos e estranhamente afiados. Estes projetavam-se para cima dos lábios, cuja notável vermelhidão demonstrava uma surpreendente vitalidade para um homem de sua idade. Quanto ao resto, suas orelhas eram pálidas, com partes superiores extremamente pontudas. O queixo era largo e forte, e as bochechas firmes, apesar de magras. O efeito geral era de extraordinária palidez. Eu já notara as costas de sua mão, que repousava sobre seus joelhos à luz do fogo. Pareciam um tanto quanto brancas e delicadas, mas ao vê-las de perto de mim, não pude deixar de reparar que eram bastante grosseiras. Largas, com dedos curtos. Estranhamente, havia pelos nos centros das palmas. As unhas eram longas e finas, cortadas de modo a formar pontas afiadas, conforme o conde se debruçava sobre mim. Não pude impedir um estranhamento. Pode ter sido porque seu hálito era fétido, mas uma sensação horrível de náusea tomou conta de mim, a qual que, por mais que eu quisesse, não consegui esconder. O conde, evidentemente, reparando, afastou-se, e com um sorriso amargo que me mostrava mais do que nunca seus dentes protuberantes, sentou-se novamente em seu próprio lado da lareira, ficando em silêncio por um tempo. Quando olhei para a janela, vi os primeiros raios tênues da aurora vindoura. Uma estranha imobilidade parecia ter se abatido sobre tudo, mas enquanto escutava, ouvi uivos de muitos lobos vindo do fundo do vale. Os olhos do conde brilharam e disse: ouça as crianças da noite, que música fazem! Vendo, suponho, alguma expressão em meu rosto que lhe era estranha, e ele acrescentou: ah, senhor, vocês, pessoas da cidade, não conseguem compartilhar dos sentimentos do caçador. Então levantou-se e disse: mas o senhor deve estar cansado. Seu quarto já está pronto e amanhã dormirá até quando quiser. Estarei fora até tarde, então durma bem e bons sonhos. Com uma reverência educada, ele mesmo abriu para mim a porta da sala octogonal e entrou em meu quarto. Estou mergulhando em indagações, tenho dúvidas, tenho medos, penso coisas estranhas que não ouso confessar à minha própria alma. Que Deus me proteja, ainda que seja apenas pelo bem dos meus entes queridos. 7 de maio. É de manhã cedo novamente, mas descansei e aproveitei as últimas 24 horas. Dormi até tarde e acordei naturalmente. Após me vestir, fui até o cômodo onde havíamos ceado. Encontrei um desjejum posto e um café mantido aquecido pelo fato do bule ter sido colocado sobre a lareira. Havia um bilhete sobre a mesa que dizia: preciso me ausentar por um tempo. Não espere por mim. D. D de Drácula. Sentei-me e fiz uma refeição farta. Ao terminar, procurei um sino para poder avisar os criados que já havia acabado, mas não encontrei nenhum. Claramente há estranhas deficiências na casa, considerando as extraordinárias evidências de riquezas que me cercam. Os utensílios são de ouro e tão lindamente decorados que devem ser imensamente valiosos.
As cortinas e os estofados das cadeiras e sofás e as tapeçarias ao redor de minha cama são dos panos mais caros e belos e devem ter sido de um preço fabuloso quando feitas, pois têm centenas de anos, apesar de estarem em excelente estado. Vi algo parecido com eles em Hampton Court, mas estavam desgastados, rasgados, comidos por traças. Ainda assim, não há nenhum espelho em qualquer um dos cômodos. Não há nem mesmo um espelhinho de mão sobre a minha penteadeira. Tive que pegar o meu espelho de barbear em minha mala antes de poder fazer a minha barba ou pentear o meu cabelo. Ainda não vi nenhum criado em lugar algum. Tampouco ouvi algum som perto do castelo, exceto os uivos de lobo. Há algum tempo depois de ter terminado minha refeição, não sei se chamo de café da manhã ou jantar, pois a fiz entre as 5 e 6 da tarde. Procurei algo para ler, pois não queria passear pelo castelo, até ter pedido a permissão do Conde Drácula. Não havia absolutamente nada no quarto, nenhum livro, nenhum jornal, nem mesmo materiais de escritas. Então, abri outra porta no quarto e encontrei um tipo de biblioteca. Tentei a porta que ficava do outro lado da minha, mas descobri-a trancada. Na biblioteca, encontrei, para o meu deleite, uma enorme quantidade de livros em inglês, prateleiras inteiras cheias deles e volumes encadernados de revistas e jornais. Uma mesa no centro estava coberta por revistas e jornais ingleses, apesar de nenhum deles serem muito recente. Os livros eram dos mais variados tipos: história, geografia, política, economia, política, botânica, geologia, direito, tudo relacionado à Inglaterra e à vida, aos costumes e aos modos ingleses. Havia até mesmo livros de referências, como o Diretório de Londres, os livros vermelho e azul, o almanaque, o Whittaker, as listas do Exército e da Marinha, e por algum motivo que isso me fez ficar bastante feliz, a lista do direito. Enquanto examinava os livros, a porta se abriu e o conde entrou. Me cumprimentou efusivamente e disse que esperava que eu houvesse tido uma noite repousante. Então prosseguiu: fico feliz por ter chegado até aqui, pois tenho certeza que há muito que irá lhe interessar. Estes companheiros colocou a mão sobre alguns dos livros. Me têm sido bons amigos e já há alguns anos, desde que tive a ideia de ir para Londres, tem me dado muitas horas de prazer. Através deles, conheci sua grande Inglaterra, e conhecê-la é amá-la. Anseio por caminhadas através das ruas cheias de sua poderosa Londres, estar no meio do turbilhão e da correria da humanidade, compartilhar de sua vivacidade, suas mudanças, suas mortes e tudo que faz a ser o que é. Mas, ai de mim, até agora só conheço seu idioma através dos livros. De você, meu amigo, espero aprender a falar. Mas, conde, eu disse, o senhor conhece e fala o inglês perfeitamente. Ele me fez uma referência com expressão séria. Agradeço, ó, meu amigo, por sua estimativa lisonjeira, mas ainda temo estar no começo da estrada que pretendo percorrer. É verdade que conheço a gramática e as palavras, mas ainda não sei como falá-las. Asseguro-lhe, eu disse que o senhor fala de forma excelente. Não é assim, ele respondeu. Bem, sei que se passear e conversar em Londres, todos perceberão que sou um forasteiro. Não é o suficiente para mim.
Aqui sou um nobre, sou um boier. As pessoas comuns me conhecem. Sou um senhor, mas um estranho em uma terra estranha não é ninguém. Os homens não o conhecem, e não conhecer significa não se importar. Ficarei satisfeito se me tornar como o resto, de modo que ninguém pare ao me ver, ou faça uma pausa ao me ouvir falar, dizendo: haha, um estrangeiro. Sou um senhor há tanto tempo que gostaria de continuar sendo, ou pelo menos que ninguém mais seja senhor de mim. Você veio até mim, não só como representante do meu amigo Peter Hawkins de Exeter, para me contar tudo sobre a minha nova propriedade em Londres. Você ficará, espero, aqui comigo por um tempo, de modo que, com nossas conversas, eu consiga aprender em notação inglesa. E gostaria que me dissesse quando eu cometer algum erro, até mesmo um dos menores, em minha fala. Desculpe-me por ter ficado fora por tanto tempo hoje, mas sei que irá perdoar uma pessoa que tem tantos assuntos importantes para tratar. É claro que eu disse tudo o que podia sobre a minha disposição e perguntei se podia entrar naquele cômodo sempre que quisesse. Ele respondeu sim, certamente, e acrescentou: pode ir onde quiser no castelo, exceto onde as portas estiverem trancadas, onde, é claro, você nem desejará ir. Há um motivo para que todas as coisas estejam do modo em que estão. E se você enxergasse com os meus olhos e visse, tivesse os meus conhecimentos, talvez compreendesse melhor. Eu disse que estava certo que sim. E ele continuou: estamos na Transilvânia, e a Transilvânia não é a Inglaterra. Nossos modos não são seus modos, e haverá muitas coisas que lhe serão estranhas. Não pelo que já me contou de suas experiências, conhece um pouco das coisas estranhas que pode haver. Isso levou a muita conversa, e estava claro que ele queria falar, ainda que fosse só por falar, de modo que fiz-lhe muitas perguntas sobre coisas que já haviam acontecido comigo, ou nas quais reparara. Às vezes ele mudou de assunto ou conduziu a conversa, fingindo não entender, mas no geral respondeu a todas as minhas perguntas com a maior franqueza. Então, conforme o tempo passava, fui ficando mais ousado. Perguntei a ele sobre alguma das coisas estranhas da noite anterior, como porque o condutor fora até os lugares onde vira as chamas azuis. Ele então me explicou que era uma crença comum, que em uma determinada noite do ano, a noite passada, na verdade, quando todos os espíritos malignos supostamente têm passe livre, uma chama azul é vista sob qualquer lugar onde há tesouro escondido. Aquele tesouro está escondido, prosseguiu, na região pela qual chegou ontem à noite. Disso há poucas dúvidas, pois a terra é disputada há séculos pelos valáquios, os saxônicos e os turcos. Na verdade, mal há um único metro de terra em toda essa região que não foi enriquecido pelo sangue dos homens, patriotas ou invasores. Nos tempos antigos, houve épocas de perturbações, quando os austríacos e os húngaros vinham em hordas. Os patriotas marchavam para encontrá-los, homens e mulheres, velhos e crianças também, e esperavam por sua chegada nas rochas sobre os vales para poder destruí-los com avalanches artificiais. Quando o invasor triunfava, encontrava pouca coisa, pois o que havia fora escondido no prestativo solo. Mas, como eu disse, pode ter ficado tanto tempo sem ter sido descoberto,
quanto a uma indicação tão clara, se os homens ao menos se derem ao trabalho de procurar. O conde sorriu e, quando seus lábios descortinaram suas gengivas, os caninos longos e afiados apareceram. Estranhos. Ele respondeu: porque o camponês é, no fundo, um covarde e um tolo. Aquelas chamas só aparecem em uma noite, e naquela noite nenhum homem dessa terra sairá se puder evitar. E, meu caro senhor, ainda que saísse, não saberia o que fazer. Até mesmo o camponês sobre o qual me contou, que marcou o local da chama, não saberia procurar a luz do dia, pelo fruto do seu próprio trabalho. Até mesmo o senhor, ouso dizer, não conseguiria encontrar aqueles lugares novamente. Quanto a isso, está certo, disse. Sei procurar por eles, tanto quanto os mortos. Então passamos a outros assuntos. Vamos, disse ele. Finalmente, conte-me sobre Londres e a casa que encontrou para mim. Desculpando-me por o meu descuido, fui até meu quarto pegar os papéis em minha mala. Enquanto os colocava em ordem, ouvi barulhos de porcelana e prataria no cômodo ao lado. Enquanto passava, reparei que a mesa havia sido tirada e a lamparina acesa, pois àquela altura já estava escuro. As lamparinas também haviam sido acesas no escritório ou na biblioteca, e encontrei o conde deitado no sofá, lendo dentre todas as coisas do mundo um guia de horários de trem. Quando entrei, ele retirou os livros e papéis da mesa e então analisei junto com ele plantas, escrituras e números de todos os tipos. Ele estava interessado em tudo e me fez inúmeras perguntas sobre o lugar e suas cercanias. Claramente havia estudado tudo de antemão e o que conseguira sobre a vizinhança, pois estava evidente que sabia muito mais do que eu. Quando fiz tal observação, ele respondeu: bem, meu amigo, mas não era necessário que assim o fizesse? Quando for para lá, estarei sozinho e o meu amigo Harker, Jonathan. Não, perdoe-me, usei o costume de meu país, usar o seu patrocínio primeiro. Meu amigo Jonathan Harker não estará ao meu lado para corrigir-me e auxiliar-me. Estará em Exeter, a quilômetros de distância, provavelmente trabalhando com documentos jurídicos, junto com o meu outro amigo, Peter Hawkins. Então, mergulhamos no assunto da compra da propriedade em Purfleet. Após narrar todos os fatos e obter sua assinatura nos papéis necessários, assim como escrever uma carta para acompanhá-los, pronta para ser enviada para o Sr. Hawkins, ele começou a perguntar-me como eu encontrara um local tão adequado. Li para ele as anotações que fizera na época e que incluo aqui. Em Purfleet, em uma rua secundária, encontrei um lugar que me parece ser exatamente como solicitado, e onde estava exibida uma placa dilapidada que dizia que o lugar estava à venda. Está cercado por um muro alto de estrutura antiga feita de pedras pesadas e que não é consertada há muitos anos. Os portões fechados são feitos de um carvalho antigo e ferro corroído pela ferrugem. A propriedade se chama Carfax. Sem dúvida é uma corruptela do antigo nome. Quatreface, pois a casa tem 4 faces, alinhadas com pontos cardeais. Contém no total cerca de 20 acres,
totalmente cercados pelo muro de pedras sólidas, acima mencionado. Há muitas árvores, o que faz com que as partes da propriedade sejam sombrias e contém uma lagoa, um pequeno lago profundo e escuro, evidentemente alimentado por alguma nascente, pois a água é límpida e flui para um córrego de bom tamanho. A casa é grande e diria que data do período medieval, pois uma parte é feita de pedras imensamente grossas, só com algumas janelas altas e protegidas por barras de ferro. Parece ser parte de uma fortaleza e fica perto de uma velha capela ou igreja. Não consegui entrar, pois não tinha a chave da porta que levava da casa até lá, mas tirei com a minha Kodak imagens dela de diversos pontos. A casa foi aumentada, mas de forma bastante dispersa. Só posso estimar a metragem que tem, porque deve ser bastante grande. Há poucas casas próximas, uma das quais há uma grande que foi construída recentemente e transformada em um hospício particular. Não é, contudo, visível do terreno. Ao terminar, ele disse: "Fico contente que seja velha e grande. Eu mesmo venho de uma família antiga e morar em uma casa nova me mataria. Uma casa não se torna habitável em um dia, e afinal de contas, um século é formado por tão poucos dias. Também me alegra o fato de que há uma capela de tempos antigos. Nós, nobres transilvânios, não gostamos de pensar que nossos ossos podem jazer em meio a mortos comuns. Não busco diversão, nem alegria, nem a voluptuosidade clara de muita luz do sol e águas límpidas que agradam os jovens e folgazões. Não sou mais jovem e o meu coração, ao longo de muitos anos de luto pelos mortos, não está sintonizado com alegria. Ademais, as paredes de meu castelo estão quebradas, as sombras são muitas e o vento sopra frio através das ameias e dos caixilhos quebrados. Amo a sombra e a escuridão e gosto de ficar só com os meus pensamentos quando posso. De alguma forma, suas palavras e expressões em seu rosto não pareciam concordar. Ou poderia ser, porque suas feições faziam seu rosto parecer maligno e saturnino. Após isso, com uma desculpa me deixou, pedindo que eu juntasse todos os meus papéis. Ficou longe por um tempo e comecei a olhar para os livros ao meu redor. Um era um atlas que vi estar aberto naturalmente na página da Inglaterra, como se aquele mapa específico tivesse sido usado frequentemente. Ao olhar para ele, descobri em certos lugares pequenos círculos desenhados, e ao examiná-los, reparei que um deles estava perto de Londres, do lado leste, claramente de onde sua nova propriedade estava situada. Os outros dois estavam sobre Essex e Whitby, no litoral de Yorkshire. Gente, desculpa a pronúncia, tá? Eu vou melhorar o meu inglês. Passara-se quase uma hora quando o conde voltou. "Ah", disse ele, "ainda com seus livros, que bom! Mas não pode trabalhar o tempo todo. Venha, me informaram que seu jantar está pronto." Pegou-me pelo braço e passamos para o cômodo ao lado, onde encontrei um excelente jantar pronto na mesa. O conde se desculpou novamente, pois já havia comido enquanto estivera fora, mas sentou-se como na noite anterior e conversou comigo enquanto eu comia.
Após jantar, fumei, como na noite passada, e o conde ficou comigo, papeando e fazendo perguntas sobre todos os assuntos possíveis, hora após hora. Senti que já estava ficando tarde, muito tarde mesmo, mas não disse nada, pois sentia-me na obrigação de atender aos desejos de meu anfitrião. De todas as maneiras, não estava com sono, pois ao longo do período em que passara dormindo no dia anterior me fortificara. Mas não pude deixar de sentir aquele calafrio que se abate sobre as pessoas à chegada da aurora, que é de sua própria maneira como a virada da maré. Dizem que as pessoas prestes a morrer costumam partir ao raiar do dia ou na mudança da maré. Qualquer um que, cansado do peso do seu posto, passou por essa mudança da atmosfera, consegue acreditar. Ao mesmo tempo, ouvimos o cantar de um galo atravessar o límpido ar matinal, com a sua estridência. O conde Drácula, pondo-se de pé, com um pulo, disse: "Ora, o dia raiou novamente. Como fui relapso em deixá-lo ficar acordado por tanto tempo. O senhor precisa fazer com que suas conversas sobre meu novo e querido país, a Inglaterra, sejam menos interessantes, para que eu não me esqueça de como o tempo voa." Então, com uma reverência elegante, partiu rapidamente. Fui para o meu quarto e abri as cortinas, mas havia pouco para se ver. Minha janela dava para o pátio e tudo que eu podia ver era o cinza cálido do céu, que se iluminava. Deste modo, fechei as cortinas novamente e sentei-me para escrever sobre esse dia. 8 de maio. Comecei a temer, enquanto escrevia neste diário, estar ficando difuso demais. Mas agora fico contente por ter me apegado a detalhes, logo de início, pois há algo tão estranho nesse lugar e em tudo dentro dele que não posso deixar de me sentir inquieto. Gostaria de estar seguro, longe dele, ou de nunca ter vindo. Pode ser que essa estranha existência noturna esteja começando a me afetar, mas quem dera fosse só isso. Se houvesse alguém com quem falar, eu poderia suportar, mas não há ninguém. Tenho só o conde com quem conversar. E ele, temo ser a única alma viva neste lugar. Deixe-me ser prosaico. Quanto aos fatos, me ajudará a aguentar e a imaginação não pode tomar conta de mim. Se tomar, estou perdido. Deixe-me dizer imediatamente qual é minha situação, ou qual parece ser. Dormi apenas algumas horas, quando fui para a cama e, sentindo que não podia dormir mais, levantei-me. Pendurara meu espelho de barbear perto da janela e acabara de começar a fazer a barba. Repentinamente, senti uma mão sobre meu ombro e ouvi a voz do conde me dizendo: "Bom dia!" Sobressaltei-me, pois fiquei surpreso com o fato de não tê-lo visto, já que o reflexo do espelho cobria todo o quarto atrás de mim. Ao me assustar, cortei-me de leve, mas não reparara de pronto. Após responder o cumprimento do conde, virei-me para o espelho novamente para entender como me enganara. Daquela vez não poderia haver erro, pois o homem estava perto de mim e conseguia vê-lo sobre meu ombro, mas não havia nenhum reflexo dele no espelho. Todo o quarto atrás de mim estava à mostra, mas não havia sinal de um homem nele, além de mim mesmo. Era surpreendente e, por acontecer em conjunto com tantas outras coisas estranhas, começava a aumentar aquela vaga sensação de inquietude que sempre tenho quando o conde está por perto.
Porém, naquele instante vi que o corte estava sangrando. Ligeiramente o sangue escorria por meu queixo. Coloquei a lâmina de lado, virando-me, e enquanto fazia para procurar um curativo. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos lampejaram com um tipo de fúria demoníaca e estendeu as mãos repentinamente em direção ao meu pescoço. Afastei-me e sua mão encostou nas contas que seguravam o crucifixo. Isso causou uma mudança instantânea nele, pois a fúria passou tão rapidamente que eu mal podia acreditar que acontecera. Cuidado, disse ele. Cuidado para não se cortar. É mais perigoso do que você pensa nessa região. Então, pegando o espelho, prosseguiu. E foi esta maldita coisa que causou todo o rebuliço. É uma horrenda bugiganga da vaidade do ser humano. Para longe! E abrindo a pesada janela com um puxão de sua mão terrível, jogou para fora o espelho, que estilhaçou-se em 1000 pedaços sobre as pedras do pátio lá embaixo. Então retirou-se sem mais uma palavra. É irritante, pois não sei como farei para me barbear, a não ser que use a parte de trás do meu relógio de bolso ou o fundo da minha tigela de barbear, que felizmente é feita de metal. Quando fui para a sala de jantar, o café estava preparado, mas não pude encontrar o conde em lugar nenhum. Então tomei o café sozinho. É estranho não ter visto ainda o conde comer ou beber. Ele deve ser um homem bastante peculiar. Após o desjejum, explorei um pouco o castelo. Fui até a escadaria e encontrei um cômodo que dava para o sul. A vista era magnífica. De onde estava, tive toda a oportunidade de vê-la. O castelo fica bem na beirada de um terrível precipício. Uma pedra que caísse da janela cairia 300 metros sem encostar em nada, até onde a vista alcança. É um mar de copas de árvores verdes, com uma profunda fenda ocasional, contendo um abismo aqui e acolá. Há linhas prateadas, onde os rios serpenteiam em profundos desfiladeiros através das florestas. Mas não estou com disposição para descrever belezas, pois após admirar a vista, continuei explorando. Portas, portas, portas por todos os cantos, e todas trancadas e aferrolhadas, em lugar nenhum, exceto as janelas nas paredes do castelo. Há uma saída disponível. O castelo é uma verdadeira prisão, e eu sou um prisioneiro. Final da parte 2, capítulo 2. Meus aterrorizados, o que vocês estão achando de passar os domingos em companhia de Drácula? Deixem suas opiniões nos comentários, lembrando-se sempre das diretrizes do YouTube. Manter o respeito nos comentários. Bom, se você gostou, deixe seu like, pois o YouTube entende com o seu like que você está gostando do canal e indica o mesmo para mais pessoas. Também peço para deixar um comentário aí para me saber, né? Porque eu tenho que saber o que vocês estão achando do canal. Peço para você compartilhar com mais pessoas, assim você ajuda quem gosta desse conteúdo a ter entretenimento e também ajuda o canal a crescer, e eu sou muito grata por isso. Se você não está recebendo as notificações, vai lá onde você se inscreveu no canal, se desinscreve, se inscreve de novo e reativa todas as notificações do canal, pois assim você será notificado sempre que tiver vídeo novo, tá bom, meus amores?
Bom, se você tem um conto, uma história ou um relato para estar compartilhando conosco, envie para o e-mail do canal que é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexa na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você encontra muitas outras coisas, entre elas canais que recomendo, páginas e grupos, tá bom? Tem inclusive o grupo de WhatsApp que uma amiga muito querida criou para mim, onde vocês podem estar se conhecendo melhor e trocando experiência. Sempre que posso, dou um pulo lá. Lá vocês encontrarão o link do meu Instagram. Vai lá, se inscreve, ou melhor, né? Me segue lá, manda um direct que assim que possível eu te respondo. Também você vai encontrar o link do canal Fronteiras, onde eu e César do canal Aliena Mundi narramos casos policiais e ufológicos. Você vai gostar, maneiro mesmo. E a página, aliás, o link do meu canal espiritual, que é Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral, aonde eu sempre vou recarregar as baterias e evoluir a minha espiritualidade. Dê um pulinho lá você também. Agora quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa que é o YouTube. Quero agradecer a todas as páginas do Facebook e grupos que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus amores. Sem vocês não teria canal, não teria Angel Black, meus vampirinhos lindos, meus lupinos, minhas sereias, fadas e bruxas, alminhas e tudo que há de sobrenatural e humanos também. Brincadeiras à parte, vou parando aqui, deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Logo teremos live de novo, que agora as lives estão mais constantes, pois eu adoro estar diretamente conectada com vocês. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Ó, fui!